E já que falamos de fé para proteger a sua relação com Deus, no vídeo anterior, se você não viu, é só seguir aí a regra da roupa, né? Procura, o tema eu tô ainda desenhando aqui. O primeiro vídeo é fé para proteger sua relação com Deus, e esse aqui é a fé que agrada, né, a Deus, fé, que é a fé com obras. Falamos no vídeo anterior da Joquebede, a mãe de Moisés, de como ela teve coragem de proteger a sua relação com Deus, né, o seu filho, o seu milagre, e a gente usou isso como um alerta, né, nessa jornada de libertação espiritual, de você defender a sua relação com Deus e silenciar todas as vozes que dizem que não, que são contrárias a essa relação, a esse fluir do Espírito de Deus na tua vida. Falamos também sobre as águas, né, do rio Nilo, que engoliram tantas crianças antes de Moisés, tantos crocodilos se alimentaram daquelas crianças, mas Joquebede, ela protegeu o cestinho dela, né, com betume, que impede que a água infiltre, que impediu que a água infiltrasse no cestinho e que assim ele afundasse e Moisés fosse uma alimentação dos crocodilos, né? E aí eu falei que na psicologia a água tem a ver com as emoções e que isso bate muito quando você decide caminhar com Deus, né? As emoções começam a fluir, porque tudo na sua mente é familiar, a dor, o sofrimento é familiar, e agora Deus está entrando na tua vida com uma novidade de vida, com algo novo, e é normal as suas emoções começarem a aflorar, é normal pessoas se levantarem, pessoas até que você não imagina que se levantassem, às vezes até dentro da própria família ou dentro da própria igreja, se levantam para impedir, para testar as tuas emoções. Mas aí a gente falou também da importância de cercar esse cestinho com o poder do Espírito Santo, buscar o Senhor e pedir para Deus para você não ser guiado pelas emoções. E agora, no capítulo 2 ainda, a segunda lição que nós aprendemos sobre essa jornada de liberdade espiritual é a de Miriam, né? Falamos de Joquebede, a sua mãe, e a mãe de Moisés, e Miriam, que era só uma criança, era só uma menina, mas que no capítulo 2, versículo 4, ela ficou vendo de longe até onde aquele cestinho ele ia. E quando o cestinho chegou diante da filha de Faraó, ela não temeu. Ela chegou na filha de Faraó, mesmo sendo uma escrava, porque era filha de escravos, ela fez uma proposta muito audaciosa, que foi: olha, princesa, você não quer que eu chame uma das hebreias para criar esse menino para você? E eu não sei se você nota quando você lê o capítulo 2 de Moisés, esse detalhe, né, de Miriam, de como você consegue ver Deus, né, nas pequenas coisas. Porque veja só, Miriam já sabia que o rio Nilo, certamente já sabia que o rio Nilo era um rio cheio de crocodilo, cheio de perigos para uma criança andar perto. Até porque estávamos aí em uma época em que Faraó tinha ordenado que todos os meninos fossem jogados nele. Então, é natural quando você, mesmo sendo criança, quando você sabe que um lugar, por exemplo, é perigoso, porque tem tipo um perigo de bicho naquele local, você não ir, você fica com medo, né, de aquele bicho, daquela cobra, daquele crocodilo pegar você, né? Normalmente as mães falam: olha, filha, ó, homem do saco, ou não vai por ali. As mães alertam as crianças para não entrar em lugares perigosos, certo? Então Miriam certamente já tinha ouvido histórias de mães que tinham jogado seus filhos naquele rio, de crocodilos que comiam, que eram dono daquele rio, mas ela não teve medo. Ela simplesmente, olha, minha mãe teve fé para proteger esse menino durante 3 meses. Teve fé para fazer um cestozinho que a água não entre. Agora eu tô curiosa. Qual vai ser o fim desse menino? Será que Deus vai deixar o rio engolir os cestinhos e toda a preparação da minha mãe terá sido em vão? Será que ela pensou isso? Porque criança é muito curiosa, né? Eu gosto de pensar que ela, pela curiosidade de saber qual seria o fim do ato de fé de Joquebede, Miriam foi
no rio, arriscando a sua própria vida, porque não tinha garantia, por exemplo, que aquele cestinho chegaria exatamente naquele local. Não havia garantia que aquele cestinho, ao chegar naquele local, aquela princesa, ela sentiria comoção pelaquela criança, porque, repito, era uma época que várias crianças estavam sendo jogadas no rio. Então, certamente a princesa já tinha ouvido choros ou histórias de crocodilos que tinham comido outros meninos hebreus, e por mais que ela, sendo mulher, tenha ficado um pouco comovida, ela não tem relatos aqui na palavra de Deus que ela foi diante do seu irmão, do seu pai, questionar a ordem dele ou tentar mudar essa política que foi adotada no Egito. Então, era cômodo para ela apenas fazer vista grossa. Então, Miriam, ela teve uma fé para uma criança que vai para além daquilo que eu e você conseguem mensurar. Porque ela entrou em um lugar totalmente perigoso só para ver se Deus, o que Deus faria na história do seu irmão, o que Deus faria com a fé que Joquebede teve de guardar e desobedecer a ordem de Faraó. E para além disso, quando ela viu e percebeu, talvez ela nem tenha percebido na época, que foi Deus que usou ela, que foi Deus que deu coragem para ela, para seguir o percurso do rio, para saber até onde aquela criança ia, para que ela pudesse ter a coragem de falar para a princesa: você não quer que eu procure uma das hebreias para cuidar da criança? E claramente procurou a mãe dela, né, para cuidar do irmão. E foi providência de Deus na vida de Miriam e na vida de Moisés, porque já havia um plano de liberdade para o povo de Deus. Mas existe aqui uma fé que é muito bonita, que é a fé cercada de obras. Se você que está acompanhando o canal está nesse processo de libertação, né, liberdade espiritual, que é a proposta dessa camada de êxito para a gente aqui, você lembra que eu falei sobre o vídeo anterior, né, sobre a Joquebede ter protegido a sua relação com Deus? Eu creio que Miriam, ela viu isso, e o Senhor, ele também viu, porque o Senhor, ele vê tudo que a gente faz. Uma vez eu ouvi que existe uma caixinha que Deus, ele guarda todas as nossas orações. Algumas ele atende bem rápido, outras ele não atende naquele momento, ou prefere não atender porque sabe que aquilo ali não vai nos fazer bem. E eu já falei, Deus é pai, Deus não quer o ruim para os seus filhos. E Joquebede, ela certamente orou por esse menino. Ela orou por esse milagre, como a gente falou no vídeo anterior. E Miriam viu isso. Mas além de ver, ela reproduziu a fé da mãe. Ela agiu na fé. Ela foi até o fim. E eu creio que foi guiada pelo Espírito Santo de Deus para oportunizar a Joquebede a visualização de que Deus, ele cuida de nós do começo ao fim. Porque pensa que esplendor é você, sendo uma escrava, não puder dar à luz a um filho homem, porque esse filho homem seria morto, mas você escolhe proteger essa criança debaixo de oração, debaixo de proteção, mas um dia você percebe que não dá mais para esconder e decide entregar essa criança em um rio que representa dor, que representa morte, e entrega para Deus: ó Deus, até aqui foi onde eu consegui segurar isso aqui, até aqui foi onde as minhas forças e as minhas competências conseguiu lutar. Tá aqui o meu menino, vai, leva, faça a tua vontade na vida dele. E a vontade de Deus foi respondida para Joquebede. A minha vontade é que você crie esse menino e ainda receba por estar criando esse menino. E é lindo isso, porque enquanto Joquebede criou Moisés, ela certamente passou as histórias de Deus, porque foi uma criança que cresceu com ela, né? Ele teve a oportunidade de crescer ao lado da mãe, em uma época em que outros meninos foram jogados no rio e mortos. E não só isso, a oportunidade de ser criado pela mãe, uma mãe que desobedeceu a ordem de um faraó e não foi morta, e ainda foi paga para fazer isso. Veja como Deus, ele gosta mesmo de quebrar as leis, né? Ele gosta de nos surpreender. E indo pro final desse vídeo já, porque a gente
A gente não precisa ficar um vídeo muito grande para falar sobre isso. Peraí. A gente vê que a fé que agrada a Deus é uma fé que tem obras. É uma fé que não se contenta apenas em proteger a sua relação com Ele, mas de ir até o fim. E até o fim, né? A importância de ir até o fim, porque tantas meninas começam, quantas pessoas vão começar esse projeto vendo o vídeo e vão sentir que é de Deus para elas, mas elas não vão continuar, porque o continuar, eu não tô falando que é fácil, é difícil, mas Deus, ele tem prazer naqueles que vão até o fim, aqueles que voltam para trás. Em Salmo 78, depois você lê, eles para Deus são comparados como uma flecha, como um arco que se volta contra ele. Porque imagina isso, né? A flecha é um instrumento que os soldados usam para atacar o terreno inimigo. É certeiro, né? O flecheiro é certeiro no que faz. Porque se ele errar daqui, tenha certeza que o flecheiro de lá não vai querer errar. Vai te acertar. Então, a flecha, né? Quando você começa nessa jornada de liberdade, de buscar ver quem você é no Senhor, Ele te compara com uma flecha que está indo para um alvo. E é claro que essa flecha vai passar por provas, mas ela deve continuar, né? E Salmos fala, Salmo 78, que quando o povo de Deus, ele voltava-se para aquilo que o Senhor já tinha colocado para ele, que ele queria tirar ele comparava esse povo como aquela flecha que ele atirou para um alvo e que do nada se volta contra ele. Você pensa que louco isso, né? Que louco você ser uma flecha que se volta contra Deus. Você já sabe que não vai ter chance, porque é Deus, né? Nós versus Deus, eu tenho certeza que é Ele que ganha. E Miriam, ela nos ensina isso nessa jornada, né? Sermos essas mulheres que vão até o fim. Eu comecei, Laiane, a acompanhar o canal, eu comecei a ler a Bíblia, começou umas guerras na minha vida. Eu não sei se eu vou continuar, eu tô desanimada, porque depois que eu escolhi andar com Deus, só complicou a minha vida. Nada tá acontecendo como eu queria, na verdade tá pior. E eu sei que Deus existe, eu sei que Deus tem algo na minha vida, mas parece que nada tá acontecendo. Vai até o fim. No final do rio, Deus, ele vai honrar o teu cestinho, que você plantou em oração, plantou com renúncia. Só você e Deus sabe quais foram as renúncias que você fez na sua vida, que você plantou com lágrimas, que você plantou com fé, porque é necessário romper em fé para agradar a Deus. E se você desistir de acompanhar até onde o seu cestinho vai, na presença de Deus, mesmo em um rio que está cheio de perigos, de crocodilos que podem te engolir, Deus foi tão misericordioso que Ele não deixou nada acontecer com Miriam. Ele não deixou não tem relatos de que, por exemplo, um crocodilo tentou comê-la em um rio que é cheio de crocodilo. E ela foi assim, ousadamente, porque ela queria ver até onde ia aquele ato de fé da mãe dela. E às vezes, o que Deus quer de você com esse vídeo é de falar o seguinte: olha, você já colocou o cestinho no rio, agora o que você tem que fazer é confiar em mim, que eu vou te proteger para nenhum mal te tocar, enquanto o seu cesto não chega no lugar certo. Porque eu tenho um lugar que vai dar provisão para o seu cesto, que vai dar provisão para você. E talvez o seu cesto seja um sonho, seja um projeto, seja um relacionamento, não sei. Se você já está no rio como Miriam, para ver até onde vai aquele cestinho, vai até o fim. Porque o mais difícil você já fez, que foi conservar aquela criança, foi entregar aquela criança para Deus, foi ir atrás dessa criança no rio, arriscando aí a sua vida, foi esperar no Senhor, né? E aqueles que esperam no Senhor, eles nunca são decepcionados. Quando nós esperamos em pessoas, a decepção ela é provável, porque a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no próprio homem. Mas quando você espera em Deus, minha nega, aí não tem como ter decepção, porque Ele é Deus. E Ele tem prazer em dar aquilo que você pede melhor. Ele tem prazer em dar aquilo que é melhor para você.
porque Ele sabe o que é melhor para você. Então não desista, Miriam, no dia de hoje. Essa é um vídeo mais animador, é um vídeo de despertar, para você saber que Deus está ouvindo tua oração e que Ele está preparando o momento certo de colocar o seu cestinho na frente da providência, porque quando há fé, quando há obras, Deus Ele aparece, porque Ele se agrada da fé com obras, porque a fé sem obras para Ele nada serve, mas se tem obras, Ele se agrada e uma hora Ele vai fazer aquilo que você pediu, às vezes até melhor do que você pediu, porque não é no nosso tempo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o relógio de Deus e o relógio de homens, que é baseado no capítulo 3 de Eclesiastes para vocês, para a gente refletir sobre o tempo de Deus. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva, comente e siga firme, porque Deus é contigo. Tchau!